Vamos lá, BR-101, sábado, 8 de agosto de 2026. Agora são 15h17, temperatura 35 graus. Passei Fundão, agora já é o município de Ibiraçu. Ali está o Buda, o mosteiro Zen Budista. É o cartão postal aqui de Ibiraçu. E tá bem movimentado aí. Eu tô indo aqui sentido Governador Valadares, Teófilo Otoni, sentido Bahia. O destino é Imperatriz, estado do Maranhão. Já faz um tempinho que eu fui lá, acho que foi o ano passado, no mês 11, mês de novembro que eu fui. Foi em novembro em Imperatriz e fui em abril em São Luís. Mas porém lá são caminhos opostos, né? Todos dois são no Maranhão, mas não são perto um do outro não. Então tô indo a Imperatriz, que é onde foi mais tempo que eu fui. Em novembro de 2025. Não deu tempo nem de cansar, claro, porque cheguei terça-feira. Foi dia 3, né, dia 4. Mas ando ficando envolvendo com o negócio de descarregar e tal. E pensei até que ia demorar, mas não demorou foi nada. O pessoal que chega, fica agoniado para descarregar, demora. E eu estava agoniado para não descarregar. Acabando, descarregou, foi rápido e já ajeitou para carregar de novo, novamente. Aí vão indo aqui devagar. 15 horas, 20 minutos. E a temperatura está 35 graus, mas a sensação térmica está de mais calor. Acho que eles estão com uma obrazinha aí no Ibiraçu. Uma bandeirinha aí. Como está o trânsito aí, que estão fazendo os contornos lá de Fundão, Ibiraçu, e duplicando sentido norte. Deve estar com a obrazinha no trevo de Aracruz ali, trevo de acesso a Aracruz. Fazendo uma recuperação da pista. Aí, ó. Olha um Sigparezinho aí. Ficou uns 10 minutos aí.
Sigpare. Pega o cano na sombra, né? Ali está o acesso a Aracruz. Ah, tá fazendo recapeamento aí no perímetro urbano de Ibiraçu, passando na contramão. Leitura de faixa. É, agora a fila de lá pra cá, sentido sul, vai ficar grande. Pelo menos o que parece. Essa semana já ficou interditado lá no Fundão por causa da Timbuí. Detonação de rochas. Fica umas 2 horas, né? 3 horas no máximo, até limpar a pista e depois libera.
Daqui a pouco eu chegar aonde começa a BR-259, que é o município de João Neiva. BR-101 segue sentido norte e a 259 é sentido Colatina. Aqui termina o trecho de concessão da Ecovias Capixaba e aqui é a BR-259. Aí vamos aí rumo às Minas Gerais. Colatina e Baixo Andu, Aimorés, Resplendor e assim por diante.
Mais um radar que destruíram aí. Aí, ó. Eita, que só pegou de frente agora. Ah. É que o sol tá forte.
Agradecer aos membros colaboradores do canal, o Marcos Marquinhos Lopes, Elson Salles, Cláudio Matos, Luiz Onofre Tezagama, Viagem Musical, Super Rundes, Rivaldo Silva e a esposa Dona Francisca, José Antônio Silva e a esposa Dona Maria Socorro, Júlio César, Heron Alves e o filho Nixon de Batã, Eric Barros, o Ramos, Rael Luiz dos Santos, Antônio Luiz Silva, Fábio Medeiros, Breno Dantas, Orlando Lapa, Tenente Fernandes, a esposa Dona Maria da Paz, Flávio Pereira Moura e a esposa a senhora Maura Francisca de Jesus, Nivaldo Ribeiro da Costa e a mãe Dona Neuza, lá de Casa Nova. Daqui a pouco vou passar aí no perímetro urbano de Baunilha. E depois Colatina. Essa obra aqui, próxima a Baunilha, já está se arrastando desde 2009, ó. A contenção de deslizamento de pedras. Agora estão trabalhando aí novamente. Desde 2009. 16 anos esse trechinho aqui. Fizeram desviozinho para cá. Aí agora estão aí, ó, com os guindastes, os negócios estão mexendo aí. Mas já tem muito tempo. Perigo aí. Eu não tenho acostamento direito, vai ruim por isso aí. Só essa lateralzinha aí, começa a trocar um pneu, dá trabalho.
Construção do posto da Polícia Rodoviária também parece que já tá meio quieto aí. Mandar um alô para a Francinete Rodrigues e o esposo, é lá de Mossoró, no Rio Grande do Norte. O Max Lemos. Mandar um alô também para a Zita. José Lima, que é de Santa Cruz da Serra, lá no Rio de Janeiro. João Barbosa, Zenaides Fernandes, Eduardo de Jesus, que é de Fortaleza. Seja muito bem-vindo, novo inscrito. Danilson de Souza, pós-graduado em Direito, que é natural de Jati, lá no Ceará, e mora em São Paulo há 35 anos. Os pais e os familiares moram em Jati. Esteve lá em maio, visitando os pais e os familiares. Oswaldo Travassos, que é técnico em enfermagem, lá de Gado Bravo, na Paraíba. José Peixoto de Jucati, no Pernambuco, e mora em São Paulo. Pedro Nunes, de Umari, lá no Ceará. José Saldanha Sobreira. Um abraço aí para Penha, que é gerente da parada da estação aqui, ó, em Baunilha. Se quiser um café melhorado, um lanche melhorado, um caldo de cana, é aqui, viu? Toma a Penha aí. O pessoal vai dançar quadrilha. Os meninos tá com um chapeuzinho de fazendeiro, tudo arrumadinho, ó. É uma festa agostina, né? Mandar um alô para Ademir José Rosa, que é lá de Águia Branca, noroeste do Espírito Santo, e Denilson Peixoto, também de Águia Branca, Espírito Santo. Gustavo Rocha Claus, Antônio LT, que tem um canal no YouTube lá de Garanhuns, no Pernambuco. O Jorge, que é de Guarulhos. Antônio Carlos FP Filho, que é de Souza, na Paraíba, e mora em Itapevi, São Paulo. Paulo Roberto, em Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul. Gosta dos meus vídeos longos. Francisco Lopes, de Piancó, na Paraíba, e mora lá em São Paulo, motorista de bitruque.
Edilson Ferreira mora no Rio de Janeiro e tem parentes em Vila Velha. Observando que eles estão cortando essas árvores das margens da pista aqui. O dia que eu vim, na terça-feira, eles estavam cortando lá em Colatina, fazer alguma coisa a mais aí. Mandar um alô para o Silvio Fernandes, motorista carreteiro, que mora lá em Santo Amaro, São Paulo, transporta produtos perigosos. Luiz Roberto Gabriel Araújo de Salvador, assiste todos os meus vídeos, muito agradecido. Lenine Gomes, que é de Maceió, motorista de ônibus rodoviário, e vai passar para a carreta. Seja muito bem-vindo. Geraldo Oliveira, natural de Porto Real, do colégio em Alagoas, e mora em São Paulo, lá na Zona Leste. Anderson Castro, que é de Camaquã, no sul da Bahia. João Monteiro, carreteiro aposentado, que é natural de Mossoró e mora lá em Limeira, São Paulo, há 42 anos. Pastor Ailson Ferreira, lá da Escada, no Pernambuco. Adeilson, que mora lá em Caraúbas Praia e é de Caicó, no Rio Grande do Norte. Vanderlei Locatelli. O Freitas, lá de Bahia, na Paraíba. Oswaldo Travasso. Oswaldo Travassos e Elza Galvão. Um alô para o Alexandro, que é lá de Gaibu, Cabo de Santo Agostinho. Sandro Teles de Serrinha,
Hélio Munhoz, Beto Silva, o Alexandre, técnico de enfermagem, e a esposa Lena, lá de Cruz das Almas, no Recôncavo Baiano. Jorge Prucho e a esposa, Dona Marlene. E toda a família lá de Cachoeira Itapemirim, no Espírito Santo. Jairo Ribeiro Santana, de Suzano, e tem parentes lá em Cruz das Almas, no Recôncavo Baiano. Irene Maria, que é de Olinda e mora em Limeira. MR Olissandre, lá de Sorocaba. Júnior Estrela, cantor gospel, lá de Serrinha, na Bahia. Belém Nascimento, de Fortaleza, no Ceará. Senhor Océlio de Aquiraz e toda a família. Davidson, do bairro José Walter, lá em Fortaleza. O Vitão, também do José Walter. Chicão de Trairi. Daniel Silveira, de Taitinga. Fátima Batista, professora, que é de Fortaleza. Judemar Santiago, de Pacajus. Leão e a esposa, que é de Horizonte. Antônio Vieira, da Fazenda Tanques, quilômetro 102 na BR-116, lá no Ceará. Elinho, que é de Beberibe, da Serra do Félix, e mora em São Paulo. Igor Araújo, é de Palhano. Geraldo Andrade e o filho Saulo, de 7 anos, lá de Amargosa, na Bahia. Leonardo Matias, sargento Coppola, da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Vânio Félix Neto, Sueli Silva e o esposo João, que são de Paranatama, no Pernambuco, e moram em São Paulo. Edson Santos, do Rio de Janeiro, e o neto Emanuel. Jean Carlos, de Salvador, na Bahia. Francisco 30. Egídio Bernardino, filho, de Juazeiro do Norte, no Ceará, e mora no Amazonas. Erlon Santos da Silva. Rogério e a esposa Sara mora no quilômetro 19 da Raposo Tavares, lá no Butantã. Aguinaldo Bezerra e a esposa Nilzete, lá de Ilhéus, no sul da Bahia, e moram no sítio em Pilar do Sul, São Paulo. Salviano Ferreira, de Gravatá, no Pernambuco. Adenilton Santiago, popular tio Nilton do Escolar, que é natural de Santa Luzia e mora em Itabuna. Geraldo Batista de Luiz Gomes, no Rio Grande do Norte, assiste todos os meus vídeos. Ele mora lá em Brasília, no Distrito Federal. Marcos na Estrada, natural de Pombos, em Pernambuco, e mora em São Paulo há 35 anos. Aqui é Barbados, pertence à Colatina. Ariston Santos, natural do Rio Grande do Norte, mora no Mato Grosso. Jorge Medeiros. Givanildo Teixeira, que é de Serrinha, assiste os meus vídeos há muito tempo, muito agradecido. Ivânio Beneto Pereira, natural de Caicó, e mora em Ceará-Mirim. Heraldo Cabral, que é de Queimadas, na Paraíba, e mora no Rio de Janeiro. Joselito Ribeiro, motorista de ônibus rodoviário aposentado, mora em Jequié. Ronaldo Bernardo, é da Paraíba e a esposa de São Benedito. Francisco Jussier, do Ceará, e mora lá em Feira de Santana. Deusdete de Vitória da Conquista. Silvio Ota, amigo Raimundinho de Vaza Alegre, no Ceará, e mora em São Mateus, São Paulo, é aposentado da Ford. Marcelo Silva, que mora em São Paulo e tem parentes no sul da Bahia.
Josemar Cardoso já viajou muito pelo sertão. Avanilson, mais conhecido como Boris, natural de Frutuoso Gomes e mora em São Bernardo do Campo. Irmão Luiz Augusto, esposa da Ana Aparecida, lá de Messias Targino, no Rio Grande do Norte. Alcides Belarmino, mora em Caraúbas e é de Caicó. Carlos Capistrano, é de Serrinha, mora ao lado do Cebola Podre. O Wilson Aparecido Delfino, carreteiro aposentado, lá de Guariba, São Paulo. Aí está Colatina e a segunda ponte. E o Rio Doce. O sol tá pegando totalmente de frente, viu? Esse horário, o dia que eu vim eu já passei aqui à tarde, né? Sentido João Neiva, aí tava mais confortável, mas eu não gravei o vídeo aí e tal. Aí está o Rio Doce, tava uma fila aqui para passar e o pessoal tava cortando umas árvores ali na frente. Aí eu peguei um desviozinho na lateral lá e saí aqui tava liberado. Agora eu tava indo sentido Baixo Guandu, né? Sentido Nova Venécia, tá tudo travado aqui, a fila tava lá embaixo, pô. Comecei paciência, ainda encontrei uma dona caminhando aqui, vindo de lá pra cá. Aí tem passarela, tem tudo, eu não entendi porque ela tava... E o pessoal mandando passar em cima ainda, vê a mentalidade das pessoas, né? A dona tava mais ou menos aqui, aí eu parei lá e falei, de repente ela vai voltar, né? Mas aqui, ela fez foi encostar na pilastra ali, eu fui passando devagarinho, eu falei... Vai que a pessoa não tá com a ideia boa, eu vou passar, ela pula de baixo. Aí não, hein? Aí não dá, né? Os camaradas estão falando, essa mulher é doida, coisa, que passa em cima, pensa a mentalidade do ser humano, do tal do motorista, né? Uma pessoa desse jeito, a gente tem que passar devagar e ver o que ela vai fazer, porque passar em cima, buzinar, xingar, pra quê? E uma dona, assim, pelo tipo, né, tá bem arrumada até, eu entendi. Não sei se ela tava com medo de passar lá na passarela, mas tem que ter mais medo de passar pro lado de cá, né? Sei que eu consegui passar devagarinho e depois os outros carros lá, não sei o que resolveu não. Ela tava até bem arrumada. Mas o meu medo, que às vezes a gente passa, daqui a pouco ela vai, pula de baixo, e aí? Aí tem que estar atento para parar, né? Uma pessoa em sã consciência não anda ali não. Vou mandar um alô para o Germano Damião, Lindolfo Nascimento, Júlio Silveira de Lagoa da Prata, lá nas Minas Gerais, Constantino Alves, que é natural de Caicó, Carlos de Caravelas, no sul da Bahia, Cláudio Chagas, que mora lá no Guarujá e vai vir para Cipó em dezembro, Adriano da Cruz, José Paulo de Barros, gosta muito de ver os meus vídeos, muito obrigado. Luiz Carlos, motorista carreteiro, e o filho Luiz Eduardo. Eu conheci o Luiz Carlos lá em Vitória de Santo Antão. Ele mora em Recife. Flávio Coelho, que é de Santa Inês, no Maranhão, e mora em Fortaleza.
Demartim Robson. Washington Luiz dos Santos, que é de Garanhuns, lá no Pernambuco. Edileuzo Moura, natural de Pombal, na Paraíba. Silvio Chagas. Dandeifson Bezerra, que mora em Upanema, no Rio Grande do Norte. Josemar Cardoso e a esposa, lá de Mantena, nas Minas Gerais. Fred e a esposa Luciana, lá do Jockey Clube Itaparica, em Vila Velha, Espírito Santo. Elias Nascimento, de Salvador, na Bahia. Rodrigo Omena, de Maceió, nas Alagoas. Josefa Silva, também de Maceió. João Sá, que é de Souza, na Paraíba, e mora em São Paulo. Adriana Sangi, da Polícia Rodoviária Federal, lá de Macapá, mora no bairro Santa Rita. José Ribeiro, que é de São José dos Pinhais, no Paraná. Berg Fonseca, de Junqueiro, lá em Alagoas. Roberto Antônio, que é de Rio Largo, também em Alagoas. Luiz Carlos Alves, de Governador Valadares, nas Minas Gerais. Aurélio Francisco, natural de Vitória de Santo Antônio, mora em São Paulo. Geraldo Cícero, que é de Luiz Gomes, no Rio Grande do Norte. Aí aqui é o acesso ao noroeste, aqui, ó, Pancas, Alto Rio Novo, Montenópolis, Nova Venécia. Mandar um alô pro Marcelo Miranda, que é lá de Nova Venécia. E aí acessa a minha cidade também, que é Coporanga, Bairro São Francisco, Coporanga. Água Doce do Norte. Mandar um alô pro Washington e a esposa Dona Luzia, que é lá de Água Doce do Norte. Francisco Lima, na BR. Cícero Rodrigues, natural lá do Barro, no Ceará, e mora em Várzea Paulista. Dona Maria da Paz Pereira, que é natural do Rio Grande do Norte e mora em Brasília. José Heriberto Santos, Gleidson Martins e esposa Maria, de Coronel Fabriciano, lá no Vale do Aço. Joaquim Júnior, Jesse Gomes, Arleide Araújo, Ursão Silva, que é de Guarulhos, e a esposa Ivânia Félix é de Icó, e ele assiste todos os meus vídeos. Muito obrigado. Francimário Barros, Elton Carvalho, Aldo, motorista carreteiro, nasceu na Bahia e foi criado em Pedro Canário, Espírito Santo. Hoje mora lá em São Vicente, no litoral paulista. Mandar um alô também para Érica Teixeira, que é filha do Aldo, e a Emily Teixeira, que é neta do Aldo. Que Deus abençoe vocês e sua família sempre. Luzinete Carvalho, Francisco Sarafim, natural de Esperantina, no Piauí, e mora em Osasco, que é motorista de caminhão pequeno. Silvio Q2, Wellington José de Souza, Edilson Silveira, que é de Pereiro, no Ceará, e mora em São Paulo. Cláudio Guedes, Roberto Santos, Fábio Alves, José Cristóvão Ferreira, Hugo Gomes, José Antônio Ubecem, José Hugo Santos, Ailton Musicando, Rafael Silva, que é natural do Vale do Jequitinhonha e mora na região metropolitana de Belo Horizonte. Guimar Pereira, que é do povoado KM70, lá na Bahia, e mora em São Paulo. Braulio Carvalho, de Barra da Estiva, na Chapada Diamantina, é fazendeiro do café. Subite Claunir, Valfredo Osório, que é de Pereiro, no Ceará. Maria das Graças da Silva, é de Cabrobó e mora em Brasília. João Vitor, motorista de ônibus rodoviário aposentado.
Germano, que é de Jussara, na Bahia, e mora em Águas Lindas de Goiás há 25 anos. Ivan Lima e a esposa Dona Francisca, ele é de Pereiro, no Ceará, e mora lá em São Paulo, no bairro Jaraguá, há 34 anos. Onésia Marques, Catimói. Cícero Moraes e a esposa Dona Maria, lá de Aurora, no Ceará, e mora lá em Mauá, São Paulo, há mais de 34 anos. Marcelino Alves, amigo do Valcarlos, lá de Teoflotone, nas Minas Gerais. Irei passar aí, com fé em Deus, amanhã. Meu amigo Roberto Carlos, ali de Baixo Guandu, provavelmente irei pernoitar aí hoje. Vou te fazer uma visita. Fiz uma cirurgia, vou lá fazer uma visita ao meu amigo Roberto Carlos e toda a família. Sérgio Rodrigues, de Baixo Guandu, a esposa Elisângela. E o Célio também, de Baixo Guandu, daqui a pouco estarei por aí. David Santos, Aldeir Ribeiro, Marcílio Moraes, lá do Tatuapé. Orsano e Valcenira, é natural de Souza, na Paraíba, e mora em Barra do Sul, Santa Catarina. Helenice Vargas, de Palmeiras das Missões, no Rio Grande do Sul. Ângela e Vilmar, do Motorhome, são gaúchos e estão lá em Caruaru. Alípio Santos, de Ilha Solteira, lá em São Paulo. José de Oliveira, de Cipó, na Bahia. Billy Joe, de Diadema. José Paulo Sobrinho, de Uiraúna, na Paraíba, e mora em São Paulo. Sérgio Melo, de Teixeira, na Paraíba. Batista do Vascão e a filha Jaqueline Oliveira. Newton César Pereira. Márcio Elias, do Rio de Janeiro. Orlando Ribeiro, de Duque de Caxias, do Rio de Janeiro. Gabriel Fumaça, de Itanhandu, nas Minas Gerais, motorista carreteiro aposentado. Ivaldo Viajante tem um canal no YouTube. Arleide Araújo, de Vitória da Conquista, mora no litoral paulista, assiste todos os meus vídeos, muito agradecido. Generaldo Cardoso, de Vitória da Conquista. Ivo Rodrigues, de Vitória da Conquista, mora em São Paulo. Maria Salete Pereira e Cabo Zé, o filho Wellington. E também a Ruth e Sara e o Alisson. Todos são de Campina Grande e assistem os meus vídeos. Muito agradecido. José Alves, natural de Campina Grande, natural de Caraúbas e mora em Campina Grande. Amigo Marílio Brito, também natural de Caraúbas e mora no Rio de Janeiro. José Elias de Mombaça, no Ceará, e mora no Rio de Janeiro. Robson Costa, de Salvador, na Bahia. Raimundo Moura. José Teixeira, de Macaé, no Rio de Janeiro. Vinícius Queiroz, Matheus Bertioga, Dona Rosanilda, o esposo José Pedro, os filhos Michael e Flávio, e a nora Adriele e a neta Lívia, que completou 9 meses no dia 19 de julho. Que Deus abençoe toda a família. Mora lá no Tatuapé. Josa na BR. Alessandro Moraes. O Paulo, que é natural lá de Mamanguape, na Paraíba, e a esposa Marluce é de Penedo, em Alagoas. Eles moram em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Luiz Gomes, que é de Palhano, no Ceará, e mora em Ribeirão Pires, São Paulo. Eri Motora Game, de Salvador, na Bahia. Compadre Dilson Fossili, de Rio Negrinho, Santa Catarina. James Silva, natural de Capuí, lá no Ceará, e mora em Canavieiras, na Bahia. Antônio Lopes, motorista carreteiro aposentado de Aracati. José Hamilton Sena, também de Aracati, mora em São Paulo. Inácio Silva, de Aracati, e Matheus Teixeira, também de Aracati, no Ceará. Amigo Francisco Botafogo, lá da Palestina do Cariri, lá em Mauriti, no Ceará.
Carlos Chape, Francisco Oliveira, que é natural de Milagres, no Ceará, e mora lá em Guarulhos, São Paulo. Amigo João Alves, natural de Cedro, no Ceará, e mora em Itapecerica da Serra, São Paulo. Jailton Andrade, que é de Salvador, na Bahia, e mora lá em Volta Redonda há 13 anos. Deusdete de Vitória da Conquista, Alaide Mendonça de Ituverava, São Paulo. Vou mandar um alô também para o Carlito, que é mascate lá de Pedra Azul, em Minas Gerais. Irei passar por aí, meu amigo. Muito obrigado aí, muito agradecido, viu? Muito obrigado, que Deus abençoe sempre o Carlito Mascate. A Edilene, também mandar um abraço para a Edilene. Edilene que entrou em contato comigo, falou que você assiste todos os meus vídeos. A hora que dá certo a gente se encontra aí, meu amigo, pra gente conversar um pouco, tomar um café melhorado. Muito agradecido, viu, Carlito? Irei passar por aí, se Deus quiser. Eu vou explicar o que é mascate, tem muita gente que não sabe, né? O que é mascate? Mascate é as pessoas que vendem a prestação. Nos interiores, geralmente, ainda tem bastante, né? Aí nas capitais, geralmente, o pessoal fala, ali onde eu moro, mais ou menos, naquela região por ali, eu vejo o pessoal falar prestamista, né? Que antigamente era, no Nordeste, era Almocreves. Acho que era Almocreves. Mas a região do Sudeste aqui é mascate nos interiores. As pessoas que vendem fiado, né? Dizer o português claro, né? Esse é o mascate. Inclusive lá onde eu nasci tem ainda bastante, em Coporanga, né? Lá onde eu nasci em Coporanga aqui, no noroeste aqui. É perto daqui, dá uns 3 horas de viagem daqui, 2 horas e pouco. Indo pro noroeste aqui, né? Lá tem bastante mascate, sempre aparece mascate lá na região. E o pessoal ainda chama mascate, do mesmo jeito. Mandar um alô para o amigo Josimar Lopes e a esposa Simone Lopes, as filhas Isabela e Isadora, irmão Francimar, e o Chagas Lopes, que também é irmão do Josimar Lopes, que é dono lá do Mercado do Queijo em Caicó. Muito obrigado aí pelo convite. Assim que aparecer, a gente vai tomar um café melhorado e comer um queijo de primeira. Que Deus abençoe você e toda a família, né? Quem quiser comprar um queijo de primeira, queijo de Caicó, lá no Mercado do Queijo, o Chagas Lopes, irmão do Josimar e do Francimar. Que Deus abençoe você e toda a família, viu? A organização lá é Chagas Lopes e família. Muito obrigado, muito agradecido, viu? É, o solzinho apertou mesmo. Apertou de jeito. Aqui na Colômbia.
Vou mandar um alô aí para Alair Mendonça, lá de Tuverava, né? E Valdir Alves, lá de Maringá, no Paraná. Ney Antônio Peixoto, Maria do Carmo Silva e a irmã Gotti, que mora lá em Crato, no Ceará. E a irmã Bia, que mora aqui em Vitória, no Espírito Santo. E também a minha fã, muito obrigado. Que Deus abençoe a todas. Jefferson Lima, Maria Eduarda e a mãe Dona Natalina e o pai Senhor José Nunes, sobrinho, da Fazenda Boa Vista, lá em Divisa Alegre, nas Minas Gerais. O Dogeci de Catarina, no Ceará. E mora em São Paulo há 48 anos. Mandar um alô aí para o Gerson, da Barraca do Gerson, lá no quilômetro 94 da CE 040. Povoado Lagoa dos Tanques, lá em Beberibe, lá onde eu e o Sr. Célio vão tomar cajuína. Que Deus abençoe você e sua família, bons negócios aí, meu amigo. Que Deus abençoe sempre. Cícero Amaral, que é lá de Cajamar. Maiane Santos de Gavião, na Bahia. Val Chofer, motorista caminhoneiro, mora em Petrolina. Celi e esposa Agostinho Fabiano, que é de Jaguaré, no norte do Espírito Santo. Juca Cândido Filho, que é de São Luís do Maranhão e mora lá em Juiz de Fora, nas Minas Gerais. Carlos Alberto, de Juiz de Fora, também nas Minas Gerais. Sargento Giovanni Candeias, da Polícia Militar do Espírito Santo, mora lá em Bebedouro, em Linhares. Francisco Veras, natural do Piauí e mora lá em Jundiaí, São Paulo. É metalúrgico aposentado, trabalhou na construção da hidrelétrica do Sobradinho em 1978. João Rosário, Avenor Soares, Bartô Vasconcelos, que é de Fortal City, Araújo Ed, Avelino Silva de Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, Zeca Santos de Capim Grosso, Helder Avalone, de Nova Viçosa, na Bahia, casal Rafael Brito e Vanessa Brito, Lúcio Barreto, Josibento Moraes, que é natural de Luiz Gomes, no Rio Grande do Norte, mora em Franca, São Paulo. José Pontes, carreteiro aposentado lá de Arapiraca, nas Alagoas. Josefa Silva de Aracaju, meu amigo Geraldo Andrade e a esposa Lene, lá de Aracaju. E também os filhos, que Deus abençoe você, meu amigo, e toda a família. Carlos Silva de São Cristóvão, também no Sergipe, e Carlos Alberto de Riachuelo. Amigo JR, José Raimundo de Araxá, no Triângulo Mineiro. Lina La Serena, lá do Chile. Esteban Andres, também do Chile. Edinaldo Melo, que é de Orobó, no Pernambuco, e mora no litoral paulista há 32 anos. Geraldo Inácio, carreteiro aposentado, conhecido como Pinguim Carreteiro, lá de Natal, no Rio Grande do Norte. Cristina e a esposa de Milson, a Cristina de Olinda e o de Milson de Orobó, no Pernambuco, e moram em São Paulo há mais de 19 anos. Antônio Rodrigues e a esposa Dona Maria Teixeira, ela é de Jordânia, em Minas Gerais, e mora em Paulista, no Pernambuco. Amigo Ricardo Barros, tenente da Polícia Militar do Pernambuco, e a esposa Ieda e o filho Ricardo Henrique e a esposa, lá de Igaraçu, no Pernambuco. Francisco Nascimento, que é natural de Campina Grande, na Paraíba, e mora em Tianguá, no Ceará. Roberto Santos e a esposa Maria. Aloysio Batista de Gavião, na Bahia. Felipe Nery da Silva, Elcivaldo Santos, lá de Salvador, na Bahia. Jurandir Júnior do Coração de Maria, Bonfim, na BR. Deise Lunardi e o pai, senhor Antônio Lunardi, lá de Concórdia, Santa Catarina. Cícero Marques, lá de Flores, no Pernambuco. Vanusa Portugal, que é da Guarda Municipal de Catu, lá na Bahia. Antônio Carlos Batista.
O Renan na estrada, o Madre Doda lá de Exu, a terra do Rei do Baião, o Pernambuco. Aqui é o IFES de Colatina, Itapina. Eu comentando sobre carona, o dia que eu vim na terça-feira não estava rastreado, eu dei carona nos meninos aqui. Um rapaz e uma moça, né, que são estudantes aqui. Eu sempre comento, às vezes, negócio de carona, mas como não estava rastreado, só que eu não estava gravando, não. Aí tinha uma turma aí pedindo carona, tava tranquilo, falei, vou dar carona nesses meninos. Eles moram lá em Colatina. Um rapaz e uma moça. Mas tinha vários aí, tinha uns 10 aí. Eu falei, não, vou levar 2. 2 dá pra levar, agora mais também já complica, né? Aí me agradeceram e tal. E ficou tudo certo, eles estudam agronomia aqui. É por isso que eles têm que vir de lá, que ele falou, que o ônibus só passa à tarde e tal. Aí dá uma ajuda, né? Aí sendo assim, pode dar carona, que a gente sabe que estuda aí. Agora ao relento assim fica complicado. Se tiver meio no deserto, aí não, tá uniformizado, tá na frente da universidade. Aí não tem perigo não. Agora lá no deserto já fica meio complicado, já meio no além assim fica difícil. Mas vamos lá. Vou mandar um alô pro Paulo Oliveira e o Billy Joe. Carlos Anola de São João del Rei, lá nas Minas Gerais. Pedro Jorge. Genaí José Camargo. Aloysio Batista, lá de Gavião, na Bahia. Evanildo e a esposa Patrícia, lá de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Muito obrigado, meu amigo, pela recepção, muito agradecido. Muito obrigado por ter entrado em contato aí comigo, eu muito agradecido mesmo. Só passei em Mossoró dessa vez, não parei nem para beber água. Eu vim cá para Pernambuco, né? Mas assim que tiver oportunidade a gente para e dá notícia. Muito agradecido, viu? João Antônio Souza, Aldeir Pereira, que é professor também lá de Mossoró, no Rio Grande do Norte. E o Batista Oliveira também, de Mossoró, no Rio Grande do Norte, também, muito obrigado. Muito agradecido a todos aí. Geraldo Andrade, ex-boiadeiro. José Ronaldo, Gilvan Francisco, Laura Costa, natural do Maranhão e mora lá em Brasília há 32 anos. Rafael Silva, da Rocha. Antônio Agostinho da Cruz. Cláudio Roberto, lá de Belo Horizonte. Florim Praias. Rato de Asas, no Distrito Federal. João Lucas, de Marcolândia, no Piauí. Gilson Martins dos Santos, o popular Senhor Gigi e a esposa Dona Railda. E a neta Manuela Martins Lima. Seu Gigi é natural de Floresta Azul e a Dona Railda é de Ilhéus e moram lá em São Paulo. Genivaldo Santos, José Roberto Silva. Irã Freire, que é de Paranaíba, no Piauí, e mora lá em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, há 30 anos. Acácio de Varginha, nas Minas Gerais. Wagner Stefanato. Sandra de Fátima Rodrigues. Breno Santos de Euclides da Cunha, na Bahia. Roque Eletricista, de Camaçari. O pessoal tá pescando no Rio Doce aí, será? Ah, no mínimo. O mínimo tá passando o anzol aí. O Thomas Eric, Valdo Divino, motorista carreteiro, aposentado de Sete Lagoas. André Mendes. Lídia Pascoletti e as filhas Juliana e Fabiana, lá do Ponta Negra, em Manaus. Luiz Funchal, motorista carreteiro, Domingos dos Passos. Aldeir Reis, que é natural de Belo Horizonte. Petrícia e o esposo Manuel Alves, que é de Ouro Branco, nas Alagoas. Jorge Luiz Silva, de Feira de Santana.
Cícero Barbosa, do Rio Grande do Norte, mora lá em Manaus. Biologia em detalhe, lá de Timon, no Maranhão. Joséinho Garcia. José Antônio Souza, de Macarani, na Bahia, e mora em Parelheiros, São Paulo. Adriano Jesus de Euclides da Cunha. Valdeci Medeiros, natural de Linhares, Espírito Santo, e mora em Maceió. É que o sol pegou de frente mesmo. Mandou um alô para José Roberto, que é lá de Águas Belas, na divisa de Pernambuco e Alagoas. Muito obrigado, muito agradecido. Mora próximo ao Rei do Pirão. Mandar um alô para Jorge de Almeida, Wesley Santos, lá de Sergipe, José de Oliveira, de Cipó, Senhor Cosmo e Dona Lourdes, também de Cipó. José Isaac e o filho Ezequiel. Silvanilson Souza Silva, lá de Pedreiras, no Maranhão. José Neto Araújo. Isaac Costa, Valdeir, que é lá do Ibó, mora em Abaré. Aíses, Blas Gomes, Chico de Badão e Cícero Rodrigues. São ciclistas lá de Iguatu, no Ceará. Antônio Santos Benevides. Graça Diniz e o esposo José Inácio, que é de Barra de Santa Rosa, lá na Paraíba. Juliana Pascoal, da Polícia Rodoviária Federal, lá de Marabá, no sul do Pará. Euclides Camargo Pereira. Alberto Antônio de Souza, que é de Rio Largo, lá em Alagoas. Tem um Scania 112 e só faz Nordeste. Manuel Domingos, Natanael e a esposa Márcia, que é de Santo André, São Paulo. Gostam dos meus vídeos longos, muito obrigado. Alberto Antônio, Cícero e Undim. Valdemar Freire, que é de São Paulo, capital. Walter Rocha. Severino Elias, que mora em São Paulo, na Guilhermina Esperança. Nunes, ex-motorista de Feira de Santana, na Bahia. Do Carmo e o marido Rubens, que é lá de Maria da Fé, no sul de Minas Gerais. Isso aí. Vicente de Mogi Guaçu. Paulo e Rose, lá de Taquara, no Rio Grande do Sul. Essa fila aí. Chegando na ponte aí. Ivan Vieira Ramos. Pedro Alves de Souza. Aldemir Almeida.
Janaí José Camargo, que deu Uberlândia, lá no Triângulo Mineiro. O pessoal tá querendo, gente. Jânio Souza. José Manuel Campos, que é natural de Canudos, na Bahia. Está tendo que seguir para aí, será? Está finalizando a sinalização dessa ponte. O Sigpar mesmo, está sinalizando ainda. Está finalizando o serviço. Maria Aparecida e João Mendes, que é de Guaiatuba, lá no Goiás. Olha, aqui é o Rio Doce, viu? Rio Doce. E a ponte de Itapina, Colatina. Depois é Baixo Mandu. Alô para Gilson Silva, Adenilto Barão, que mora lá em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Oceano Claudino. José Nilton Valério. Carlos José, lá de Elismão Veloso, no Piauí. Quero ver se eu chego aí na hora do almoço, né? Para comer o carneiro assado. Michael Carmo Moreira, de Cipó. Santana 10, de Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia. Heleno Motorista. Francisco Ferreira de Lacerda. Ariel 9789, muito obrigado pelos elogios. Júnior Soares, José Bezerra. Sérgio Ferreira, que é de Bacabal, no Maranhão, e mora lá em Goiás. Gilmar Pedro. Walter Lopes Medeiros. Jorge Luiz Silva. Magairo e a esposa Mara. Leandro Tratorista e a esposa Lucimar e toda a família. Cair Tratorista, o Marcelo e o Guilherme. São todos lá da Fazenda Baranesa, lá em Eunápolis, no sul da Bahia. José Peixoto, Paulo Alves, que é de Pureza, no Rio Grande do Norte. Marcelo Barros, da Fazenda Visgueira, também em Eunápolis. Paulo Andrade, da Bahia. Adejailzinho, que é de Timon, no Maranhão. Valdir Paiva, natural do Rio de Janeiro, e mora lá em Belmonte. Manuel Lopes, de Diadema, no bairro Casa Grande, em São Paulo. Amigo Paulo Mota, lá do Poço Serral, em Itamaraju. E o Paulo Schreck, também do Poço Serral, em Itamaraju, da borracharia. Paulo Sérgio da Silva Eletrônica, também de Itamaraju. Ana Santos, do Ateliê Fada do Bosque, lá em Juazeiro do Norte, no Ceará. Cícero Pereira, que é de Cuité, fica a 100 km de Campina Grande. Jailson Santana e o pai, senhor Agostinho, são lá de Itaparoroca, na Paraíba, e moram em Del Castilho, no Rio de Janeiro. Jurandir Soares, Tabuleiro do Norte. Raimundo Cavalcante, Tabuleiro do Norte, também no Ceará. Jodaia dos Santos, do João Batera, e a esposa Dona Edilene, e os filhos Gabriel e Oiel. Ele vai estar fazendo uma viagem à Feira de Santana em dezembro, se Deus quiser. Vanúzia Costa, que é mãe do Luan, que é autista, lá de Correntina, na Bahia. 2, Tropa da 12, de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano. Paulo Manuel, que é de Salgueiro, no Pernambuco, e mora em São Paulo. Natão Oliveira, de Lamarão, na Bahia. Albertina Ferreira, de Laje, no Recôncavo Baiano. Elton Carvalho. Renan Brasil, caminhoneiro há mais de 32 anos, que é de Limoeiro do Norte e mora em Fortaleza.
Andresa do Poço Jaguaripe, lá em Laje, no Recôncavo Baiano. Forte abraço. Antônio Gonçalves, que é de Uiraúna, na Paraíba, e mora lá no Arujá há 45 anos. Sérgio Araújo, motorista aposentado, mora no Rio Grande do Sul. A Jornada de um Pipeiro, Flávio Luiz Junqueira, Júnior Soares, Toninho Bangu e o neto Pedro Luca, Matheus e o neto Arthur, lá de São Paulo, capital, Toninho Sanches, José Pontes, Anivaldo Sampaio, Luiz Sérgio de Serrinha, Zenaí de Alves, de Iapu, Minas Gerais, próximo a Ipatinga, lá no Vale do Aço, Fábio de Tangará, no Rio Grande do Norte, Roque de Itabaiana, no Sergipe, mora em São Vicente, São Paulo, Antônio Lins, Dedé Martins de Calcaia, Carlos Araújo, Francisco Ferreira de Lacerda, Hudson Silva dos Santos, Frank Sinata, Aguinaldo Guimarães de Recife, no Pernambuco, Antônio Landim, de Salgueiro, no Pernambuco, Carlos Bauer, também de Salgueiro, Oswaldo Souza, Jane Passos dos Santos, Paulo Calista, Jones Manuel, que é natural de Cuité de Mamanguape, na Paraíba, amigo João Damião da Silva e a esposa Dona Maria Lineide, o irmão Valdir Damião da Silva e a mãe Dona Zefinha, todos assistem o meu programa, muito obrigado, muito agradecido. Eles são lá de Barro, no Ceará, e moram em São José de Piranhas, na Paraíba, e hoje mora lá em São Bernardo do Campo, São Paulo. Que Deus abençoe toda a família. Francisco Gesualdo, Tony Trovisky Pereira, lá de São Mateus, no Maranhão. Cauã, do Poço da Mata, no extremo sul da Bahia. Sou João Amino Filho, que é natural de Areia Branca e mora em Natal, no Rio Grande do Norte. Irmão Ribamar mora em Santos, no litoral paulista. Leandro e a esposa Meire e o filho Mateus são moradores de Serra Espírito Santo. Carlos Teixeira, de Natal, no Rio Grande do Norte. Uma ambulância aí. Tá bravo. O Anacleto, motorista aposentado da Itapemirim, também de Natal, no Rio Grande do Norte. Já eu vou estar parando no posto seu para pernoite, ali embaixo mandou, viu? Posto Anacleto. Daqui a pouquinho. Antônio Soares de Araçuaí, Rita Mariano, Geraldo Nascimento, que é motorista carreteiro aposentado e tem um canal no YouTube. Alessandro Valeriano, Calu da Bahia, que também tem um canal no YouTube. William Timbó, que também tem um canal no YouTube, e ele é lá de Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia. Josenias Martins, Ricardo Aparecido, Aldemir Rocha, que é de Poções, na Bahia, e mora em Cotia, São Paulo. Ailton Costa de Freitas, do Poço Pau de Vela, lá em Santo Estevão, na Bahia. Marco Aurélio, Walter Cardoso, Kelson Luiz, Agostinho Teodoro, Davi Flogueiro, Boas Alves de Oliveira, lá de Pirituba. Francisco Alves e a esposa Edileuza, que é de Petrolina e moram lá em Morrinhos, no Goiás. Ricardo Alexandre de Assis, José Rivando Natural de Solânia, na Paraíba, e mora em São Paulo. Aqui é o bairro Mascarenhas, é Baixo Andu. Rafael Brito, Casal Real, Hamilton Santos, Joseilton Araújo, Juarez Almeida, de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Roimar Pereira, Rosicléia Souza, Félix Fusa e a mãe Dona Zezé, lá de Irajá, no Rio de Janeiro.
A Laís Maia e a mãe Dona Joaquina, lá de Barra Mansa também, no Rio de Janeiro. Jailson Careca, o Zigo Omar de Itaquá, Max Agrocampo, lá do Ceará, José Clemente, Valmir Jesus, de São Bernardo do Campo, São Paulo, Leomar Araújo, de Formosa, lá no Goiás, o Josildo, que é da Serrana, a Vera Cel, lá em Eunápolis, no sul da Bahia, Oliveira na Estrada, Eliso Suzarte, de Capim Grosso, Nina Bezerra Arruda, que é natural de Limoeiro do Norte, lá no Ceará, e mora em Osasco, João Rosário, Marcondes de Brejo Santo, Tropical Minas 96.1, Fábio Alves, José Mariano, teu canal no YouTube, Manuel Paixão, Ivan Taveira, de Assis lá de Natal, Raimundo Oliveira, Dal Aguiar, Evanilson Salustiano, Wesley Guimarães lá de Paraupebas, nas Minas Gerais, Juranilson Espíndola, Adenilson Soares, do Rio Grande do Norte, Suzana Souza, Senhor Domingos de Aquiraz, no Ceará, Marcos Fratani, Vera Vieira, Delzo Rujani, Manuel de Jesus, Tiago Marques, Nataliazinha 1113, Vinícius Jardim, que mora lá no Rio de Janeiro, Isailton Guilherme, Gessina Ferreira de Iguatu, Terezinha Guedes, Marcos Tucano BR, que é lá de Tucano, no sertão da Bahia, Gabriel Barbi, lá do Uruguai, Almir Santos, que é de Penedo, em Alagoas, e mora em Ibatiba, no Espírito Santo, Carlos Almeida, Solange de Conceição do Cuité, na Bahia, Ivo Gomes de Caruaru, e mora em São Paulo há muitos anos, e vê meus vídeos há muito tempo. Muito obrigado, muito agradecido. Robinho do 1113, Valda Oliveira, forte abraço, lá de Teofilândia, na Bahia. Alberto Vajão, Paulo Sax Ferreira, José Antônio Rubecem, Rafaela Pinheiro e a mãe Dona Angélica Pinheiro, lá de Altamira, no estado do Pará. Ivaldo Eduardo, Hoje com Unânimes, Francisco Walter Ferreira, Evaldo Santana, que é lá de Feira de Santana, Mone Mene, forte abraço. Severino Elias, Paulo Júlio, da Barraca Entre Amigos, lá na Praia do Futuro, em Fortaleza. Rafael Silva é natural do Vale do Jequitinhonha e mora lá na região metropolitana de Belo Horizonte. Carlos Antônio de Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia. Márcia Breda, tenente da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, lá de São Gabriel do Oeste. Alex Ogione, Ari de São Paulo, capital, gosta de vídeos longos. Sandra Mara Coutinho, José Neto Araújo, Daniela Reis, chegando aqui no posto do Anacleto.
Aí, meu amigo Anacleto, só que eu vou lá na rotatória, eu não costumo fazer isso aí que o pessoal faz não, tá vendo? Isso é perigo, tá? Ah, apesar de que pela faixa aqui não é proibido não, porque eles fizeram o posto e não mudou a sinalização, né? Porque não tem como o cara recuar para entrar no posto, então ele pode cruzar a pista porque a faixa está permitindo, mas eu sou eu tenho muito medo disso aí. Chegando aqui no Baixo Guandu, ali, faço retorno e paro de frente para lá. Depois eu vou desembarcar a bicicleta ali e vou lá fazer uma visita ao meu amigo Roberto Carlos. Ele mora bem pertinho aqui. Vou fazer o retorno quase na frente da casa dele. Praticamente na frente da casa dele. Mandando alertas, rastreamento aí, não sei o que é. O amigo Roberto Carlos mora aqui, em frente a esse parque bonito aqui, ó. Fiz uma cirurgia, mas tá tudo bem, graças a Deus. O parque hoje está surtido. O negócio hoje está movimentado aí. O posto do Anacleto ainda tá vazio ainda. Hoje é sábado também, o movimento tá menor, mas daqui a pouco aparece uns camaradas aí pra pernoitar ali. Ali é sossegadinho. O Roberto Carlos mora aqui, ó. Entra naquele portal ali, dá uns 100 metros ali. Tudo ali até na casa dele ali. Tranquilidade. Eu vou encerrar por aqui, botar a música aí no final e tudo de bom a todos, até os próximos vídeos. Nas estradas desse Brasil tão gigante, vai o senhor Teixeira firme e constante. No volante carrega a vida e o destino. Cada quilômetro é luta, é seu caminho. O ronco da carreta corta a madrugada. Ele enfrenta a chuva, serra e estrada. Com fé no peito e Deus na direção, segue levando sustento pra sua nação. Sier Teixeira, homem de coragem e valor, carreteiro, guerreiro, trabalhador. No espelho da vida ele não se perdeu. Cada carga entregue é vitória que venceu. Tem saudade no peito, mas não pode parar, porque tem gente esperando ele chegar. E em cada parada um café, um olhar e uma oração pra ele continuar. Sier Teixeira, estrada é seu lar, mesmo longe de casa sabe onde voltar. No coração leva amor e missão, um herói discreto do nosso chão. Quando o dia amanhece em qualquer lugar, lá vai ele outra vez pronto pra rodar. E se o mundo pesa ele aprende a seguir.